Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos a esse canal Denis o Católico. E hoje vamos colocar cada pedra em seu devido lugar. No evangelho de ontem, que falava sobre a casa fundamentada sobre a rocha, e ali eu fiz toda uma reflexão mostrando que a nossa vida deve estar alicerçada em Jesus. Nossa casa espiritual deve estar fundamentada em Jesus. Ali eu não falava da igreja, eu falava de cada pessoa individualmente construindo a sua casa a partir da audição. Ou seja, São Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a partir do ouvir a palavra de Deus e aderindo à fé, que é um dom de Deus também, né, que vem e com a nossa razão a gente consente isso e recebe, né, sem resistir à graça de Deus. E a partir desta fé a gente edifica, nós edificamos a nossa casa sobre Jesus Cristo, que é a rocha. Não estava falando da edificação da igreja. Quando vamos falar de edificação da igreja, nós falamos de algumas pedras, né, que precisam ser postas em seu devido lugar. Por exemplo, começando aqui pelo Salmo, ou melhor, pelo profeta Zacarias, no capítulo 10, no verso 4, é dito o seguinte: de lá, né, há de provir a pedra angular. De lá de onde? De lá de Jerusalém, de Israel. Né? De lá há de provir a pedra angular, o mastro da tenda, dela o arco de guerra, dela todos os chefes. Então, está dizendo que de Jerusalém, de Israel, vai surgir uma pedra, né? Uma pedra angular. Né? O que é a pedra angular? Existe a pedra angular, que também é conhecida como pedra de esquina, que fica como, vamos dizer assim, guia, condutor para todas as demais pedras. Esta pedra é Jesus. No Salmo, o Salmo 117, dependendo da sua tradução bíblica, pode ser que seja o Salmo 116, né? Ou 118, na grande maioria encontra-se no Salmo 118, a partir do versículo 22, é dito: a pedra rejeitada pelos arquitetos tornou-se a pedra angular. Isto foi obra do Senhor, é um prodígio aos nossos olhos. Aqui é Cristo também. Tanto é que um pouco mais à frente vai se falar, né, o próprio Jesus vai falar disso. Mas voltando para Zacarias, eu queria que você pudesse ler aí capítulo 3, versículo 9. Isaías, capítulo 3, verso 9, vai dizer assim: eis a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra estão 7 olhos. Gravarei eu mesmo sobre ela a inscrição: Oráculo do Senhor dos Exércitos. E em um só dia tirarei o mal desta terra. Então aqui está se falando de Jesus, os 7 olhos do Senhor está sobre ela. Aqui o profeta, no versículo 10 do capítulo 3 de Zacarias, vai dizer, explicar o que é os sete olhos. Veja, então ele me explicou, estes 7 olhos são os olhos do Senhor que discorre por toda a terra. Então, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Da terra do Senhor, né, ele vai tirar, né, uma pedra, vai colocar uma pedra, né, como diz aqui no versículo 9, né, eis a pedra que pus diante do Senhor. Ele porá uma pedra. No capítulo 4 de Zacarias ainda, verso 7 vai dizer: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Não passas de uma planície. Ele porá a pedra de remate em meio de aclamações. Graças a ela. Então, o Senhor está dizendo que vai colocar, Deus Pai está dizendo que vai colocar uma pedra, né? E uma pedra que os construtores rejeitaram, como diz o Salmo 118, versículo 22 e 24. Lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 11 e 12, é dito o seguinte: esse Jesus, aí vem esclarecer quem é a pedra angular, ou também pedra de esquina. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós,
edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então aqui Jesus é a pedra de salvação. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. Efésios, carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 20, Efésios 2, 20 e 21 vai dizer o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, existe um fundamento, que é os apóstolos e os profetas. Existe um fundamento, ok? Um fundamento. E a partir deste fundamento vai se colocar a pedra angular, que é Cristo. Veja, pensando aqui na construção, para entendermos o lugar de cada pedra. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. Então veja, aqui nós podemos ver que existe um fundamento. Um fundamento. E esse fundamento, meus irmãos, está aqui, ó. Vou colocar aqui essa imagem aqui, essa foto. Essa foto aqui mostra a pedra de fundação aqui embaixo. Pedra de fundação. Geralmente se tinha uma montanha, se ia cortando essa montanha até uma montanha ou um monte ou um lugar mais alto, até encontrar uma pedra natural, uma rocha natural. E sobre essa rocha natural, o arquiteto colocaria, né, o construtor, o edificador, colocaria a pedra de esquina. Então aqui você vê a pedra natural, que é uma rocha, e em cima dessa pedra se coloca a pedra de esquina. Dessa pedra de esquina, todas as pedras vão se posicionando. É assim. Deixa eu pegar aqui duas Bíblias para mostrar como é. Então tem aqui, vamos fazer de conta que essa pedra aqui é a rocha da edificação. Em cima dela se coloca a pedra de esquina. Aqui é a pedra de esquina. Certo? Aí tem essa parede que segue para cá. E as outras pedras vão sendo postas ao lado dela. Essa pedra aqui, a Bíblia verde, é Jesus. A pedra de esquina. E as outras pedras, nós, vamos sendo postos aqui. Essa pedra ela fica na esquina, então ela direciona essa parede que vai seguir para cá e ela também fica aqui para direcionar a parede que vai fazer esse outro contorno. Entendeu? No caso ficaria aqui a pedra de esquina, que é como se fosse um ângulo. Ela direciona pedras para um lado e pedras para o outro. Isso aqui se chama pedra de esquina. Só que essa pedra de esquina, como mostra a imagem aqui, ela está alicerçada sobre uma rocha. Sobre uma rocha. E essa rocha que ela está alicerçada é exatamente a rocha que é Pedro. São João, no capítulo 1 de São João, capítulo 1 de João, isso aqui não foi por acaso. Aí eles vão dizer, ah não, mas é uma pedrinha bem miudinha, uma pedrinha pequenininha, pichototinha. Veja, João capítulo 1, versículo 42. Levou a Jesus, né? Isso aqui é André, vamos ler do versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido João e que tinham seguido Jesus, no caso. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levando a Jesus, e Jesus fixando nele, em Pedro, o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Até nas Bíblias protestantes, se você for ler, vai estar lá: serás chamado Cefas, que quer dizer pedra.
pedra. E aí está Pedro como pedra. Só que eles vão dizer que é pedrinha, que é petretinha, que é pedrinha miudinha, que é uma fagulhazinha de pedra, para diminuir o significado do capítulo 16 de São Mateus. Então veja, capítulo 16 de São Mateus capítulo 16, São Mateus 11, São Mateus 16. É dito o seguinte, né? Pronto, São Mateus 16. Jesus pergunta aos apóstolos o que dizem os homens a respeito de Jesus. E aí eles vão dizer, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitaram. Aí Jesus diz, e vocês? O que vocês dizem de mim? Aí Pedro vai dizer, Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro que tu és Pedro. Veja, ele diz, feliz és tu, Simão. Aqui ainda não tinha um significado de pedra. Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Versículo 18, Jesus já vai dizer, e eu te declaro. Pedro disse quem era Jesus. Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus. E no versículo 18, Jesus vai dizer, eu te declaro que tu és Pedro, tu és pedra. João disse, ele disse que Simão se chamará Pedro, que significa pedra. Aí Jesus disse, Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus está dizendo que Pedro é pedra. Feliz és tu, porque não foi a carne que te revelou isso, Simão, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és pedra. E sobre esta pedra que Jesus está apontando e afirmando, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí eles vão dizer que Jesus é, tu és pedra, e sobre esta pedra, apontando para si mesmo. Isso não existe. Isso não existe. Isso é marabalismo. Para mentir e enganar. Isto é marabalismo. Então, você pode ver aqui, repetindo novamente a imagem, temos a rocha no terreno, no próprio terreno, temos uma rocha. Essa rocha, Jesus está dizendo que é Pedro, que é o cabeça do colégio apostólico, e por isso representa todos os apóstolos, que são também fundamento. E também essa rocha é também os profetas e os apóstolos, tendo Pedro por cabeça, é o fundamento, essa rocha natural no próprio terreno, onde vai ser colocada a pedra angular. Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Veja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta. Essa pedra natural que você vê nessa foto, essa pedra natural é Pedro e os apóstolos e os profetas. Só que como Pedro foi eleito por Cristo, pelo próprio Cristo, para ser o príncipe dos apóstolos, Jesus fala diretamente com Pedro, tu és pedra, tu és pedra. Tu és o Cristo, eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, Pedro, os apóstolos e os profetas são essa pedra de fundamentação. Cristo é a pedra angular, que você vê aqui, a pedra angular. E também, nessa outra imagem aqui, você pode ver Cristo como sendo a pedra de esquina, também conhecida como pedra angular, e também a pedra do arco, porque é feita a edificação, né? A edificação, se levanta as paredes e num determinado ponto da parede se faz um arco. E no meio desse arco tem a pedra do arco, também conhecida como pedra angular. E essa pedra é Cristo, que a partir dessa pedra se tem toda a estrutura para sustentar o restante da edificação. Então, Cristo é a pedra de esquina,
também conhecida como pedra angular, muitos chamam. Pedra do arco, né? A pedra do centro do arco, que segura o arco, porque se não tivesse essa pedra, ela despencava. Tem uma pedra que é moldada, preparada exatamente para ela sustentar o arco. Aqui, ó, no meio se coloca a pedra para sustentar o arco, e em cima desse arco se continua a edificação. Então Jesus é a pedra de esquina, também conhecida como pedra angular, e a pedra do arco, do meio do arco, para sustentar a edificação. E Pedro, na boca de Jesus, é a pedra de fundamento. Aí alguém vai dizer assim, então quer dizer que Jesus vai estar sobre Pedro? Jesus, que é perfeito, vai estar todo sobre Pedro imperfeito? Se você pegar toda a construção no Antigo Oriente Médio, toda, né? Seja de prédio, de templo, do que for, toda a construção, a pedra angular ou a pedra de esquina, a qual se refere a Cristo, está posta sobre o alicerce. E esse alicerce, Paulo vai dizer na carta aos Efésios que é os profetas e os apóstolos. E por que Jesus se coloca como pedra angular em cima desse alicerce? Porque esse alicerce é perfeito. Os profetas e os apóstolos, eles não falaram de si mesmos, eles falaram de Jesus. Eles são perfeitos, infalíveis, quando falam de fé e de moral, quando falam de Jesus. Isso é simples, fácil de se compreender. Porém, o que está em jogo aqui é diminuir a Igreja Católica. E para diminuir a Igreja Católica, você tira Pedro da história. Você diz que Pedro não é pedra coisa nenhuma. Ou você começa a dizer que Pedro é uma pedrinha michuruca, bem pequenininha. Para daí dar uma denotação de miudeza, fraqueza, pobreza, e Jesus não usaria jamais Pedro. Está aqui, finalzinho do vídeo. A pedra natural de alicerce, essa pedra Jesus chama Pedro dessa pedra, e diz, sobre ti edificaria a minha igreja. Tu és pedra, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Está aqui a pedra. Depois você pode ver aqui a pedra angular ou pedra de esquina, que é o próprio Cristo, que dá rumo à construção espiritual, ao edifício espiritual que é a igreja. E também você tem aqui do outro lado aqui a pedra do ângulo, que sustenta a igreja. Tem a pedra de esquina nessa imagem e também tem um pouco mais atrás a pedra do ângulo, que sustenta também toda a edificação depois que as paredes já estão em meio ponto ou num ponto já de se aproximar da cúpula ou do teto, né? E aí é fácil de entender. Naturalmente a pedra de fundamento Pedro e também os apóstolos, né, e os profetas, isso aí é dito por Paulo, e em cima desse fundamento se coloca a pedra de esquina que é Jesus, e depois lá em cima Jesus é a pedra de arco, que vai dizer que se alguém cair sobre a pedra de esquina será esmagado, e se ela cair sobre alguém, também esmagará. Então Deus abençoe a todos, é isso aí. Não compreende se não quiser. Deus abençoe. Sim, não se esqueça, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, comenta alguma coisa, deixa a tua opinião, comenta alguma coisa sobre o que você achou dessa explanação. Deus abençoe.